Sabe aquele dia que você olha para o relógio e já são 18 horas e aí você percebe que não fez nada daquilo que precisava fazer? Mas você passou o dia inteiro ocupada, correndo de um lado para o outro, mas aquilo que era mais importante ficou de lado. E eu não quero te dar aqui nesse vídeo 47 dicas de produtividade. Eu quero falar sobre o mínimo. Aquele mínimo que realmente funciona para você sair do lugar, para você fazer o que mais importa no seu dia. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui nós falamos sobre desenvolvimento, sobre como alcançar os seus objetivos. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E quando nós falamos sobre não procrastinar, é muito importante a gente sempre lembrar que a procrastinação, ela é uma fuga da ansiedade, de encarar uma tarefa, de encarar ali alguma situação por conta daquele risco de estar falhando, de você tentar algo e não conseguir realizar, não conseguir performar tão bem, não conseguir fazer com tanta perfeição aquelas tarefas. Então, toda vez que nós estamos ali numa situação, diante de uma tarefa que o nosso cérebro interpreta como algo desafiador, nós encontramos uma desculpa para não realizar aquela tarefa, uma distração. Colocamos outras tarefas que não são tão importantes na frente daquelas. E essas outras tarefas, elas até parecem importantes, porque sim, né, no nosso dia a dia nós temos inúmeras coisas que nós precisamos dar conta. Mas naquele momento, o que é o mais importante? É aqui que faz a diferença. Muitas vezes nós precisamos fazer um relatório financeiro, uma apresentação, organizar o armário e assim por diante. Inúmeras coisas. E tudo realmente é importante. Nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Só que quando nós paramos para analisar qual dessas três tarefas, qual delas que é mais importante essa semana? Talvez o relatório financeiro é lá para o final do mês, mas a apresentação é para o final da semana. A organização do armário, se você fizer essa semana ou na semana seguinte, talvez não vai fazer tanta diferença. Então, aqui é um ponto importante identificar o que é mais importante naquele momento. E esse é um dos pontos que eu trabalho dentro do meu guia da rotina produtiva, listando as tarefas para a gente ter essa clareza. Mas mais do que isso, lá no guia a gente realmente se aprofunda, olha ali qual que é a tarefa mais prioritária, aquela que eu preciso dar conta o quanto antes. Só que muitas vezes, quando a gente olha para esse excesso de coisas que nós temos no nosso dia a dia, isso parece desafiador. Então, nós temos essa tendência de fugir através das desculpas, das distrações. Nós colocamos tarefas que parecem importantes para o momento na frente daquela que realmente é importante naquele momento. E quando nós olhamos para isso, para aquela tarefa que é desafiadora, existe uma técnica que eu chamo de plano B, para a gente realmente vencer essa situação. Lá no Guia da Rotina Produtiva, eu trabalho 7 passos para realmente construir uma rotina produtiva e parar de adiar as suas tarefas. E um dos passos é justamente esse plano B. Eu até vou deixar aqui um feedback de quem está usando o Guia da Rotina Produtiva. E esse plano B, ele é muito usado naquele dia difícil, desafiador, que aconteceu 1000 imprevistos e você não vai conseguir dar conta de todas as coisas. Mas ele também pode ser utilizado para quando você tem uma dificuldade em executar algo no seu dia a dia. Quando está difícil de dar o primeiro passo, de avançar, de encarar aquela tarefa e você fica procrastinando. E esse plano B é você pegar a sua tarefa e transformar ela em algo tão pequeno, algo tão micro que será impossível de você ignorar
o seu cérebro não vai interpretar como algo desafiador. Ele vai olhar para aquilo e vai parecer, nossa, mas isso parece tão pequeno, isso parece tão ridículo. E essa técnica, ela é baseada nesse livro aqui, ó, Micro Hábitos. Eu estou citando várias vezes aqui esse livro, porque ele traz inúmeras técnicas para a gente aplicar no nosso dia a dia e realmente transformar a nossa rotina, parar de ficar adiando aquilo que nós queremos alcançar, aqueles hábitos que queremos inserir na nossa rotina. Foi um livro que me trouxe muitos insights. E quando a gente transforma as nossas tarefas em algo tão pequeno, esse livro aqui até traz vários cases. E um deles é que tinha um cara que ele queria fazer flexões. E aí, para ele começar esse hábito na vida dele, ele decidiu fazer apenas 2 flexões no seu dia. Esse era o mínimo que ele ia executar. Quando nós definimos algo mínimo, isso não parece desafiador para o nosso cérebro. Muito pelo contrário, o nosso cérebro começa até a pensar, e aí toma cuidado aqui para não cair nesse erro. Começa a pensar, nossa, mas isso nem vai fazer diferença. Você fazer 2 flexões, você comer ali uma fruta no seu dia, uma escolha mais saudável, você ler apenas uma página, isso não vai fazer diferença, isso parece tão pouco, tão pequeno. E aí muitas vezes nós caímos no erro de nos cobrar a performance nesse momento, a perfeição. Se você está com dificuldade para executar algo, não adianta ficar se cobrando uma entrega extremamente alta, uma performance maravilhosa. Nossa, eu só vou começar se eu ler 30 páginas do livro. Eu só vou começar a fazer flexões se eu fizer 30 flexões por dia. Eu só vou começar a dieta se todas as minhas refeições estiverem dentro dessa dieta. Só que o grande segredo para a gente conseguir vencer essa barreira inicial e parar de procrastinar, ir lá e fazer realmente o que é necessário no nosso dia, é começar pequeno. Esse que é o segredo. Porque o mais importante não é você dar passos gigantes, mas você criar a consistência. Porque é a partir da consistência que a gente consegue melhorar os nossos hábitos, as tarefas que nós precisamos dar conta. Não adianta querer começar com 30 flexões, mas você nunca começar, você nunca avança. Você continua ali, ó, andando sempre no mesmo lugar, andando em círculos. Faz sentido para você focar na consistência ao invés da performance? Se faz sentido para você, já deixa um like aqui no vídeo, que aí eu sei que você está me acompanhando. Porque o case desse livro aqui, ele começou com 2 flexões, mas chegou no momento que ele estava fazendo 50 flexões por dia. E isso funciona para qualquer outra coisa da nossa vida. Se você precisa fazer um relatório financeiro, aí você fica pensando em realizar todo o relatório, os gráficos e tudo mais, tudo de uma vez. Só que você precisaria focar primeiro em começar, em anotar ali a primeira informação. A primeira coisa, você precisa organizar o seu escritório. Se proponha a organizar uma coisinha, só uma parte da mesa, só uma gaveta e assim por diante. Quer ir para a academia, se propõe a fazer um pequeno exercício. Porque quando nós olhamos para as tarefas como um todo, o nosso cérebro muitas e muitas vezes vai interpretar como algo desafiador e vai querer fugir. Então, a melhor forma é a gente burlar, a gente enganar o nosso próprio cérebro para a gente começar com algo pequeno. Porque aí depois que você começa, fica muito mais fácil. Quando você define ali um mínimo para fazer no seu dia, em relação à tarefa que você precisa dar conta, é como se você estivesse dizendo para o seu cérebro, olha, você não precisa ficar aqui focado nessa tarefa o dia inteiro, você só precisa focar uns minutos. 2 minutos, 3 minutos. Você só precisa fazer 2 flexões. Só que muitas vezes você faz essas 2 e foi tão fácil que você vai fazer 3.
vai fazer 4, vai ter aquele dia que você vai fazer 10, aí vai ter aquele dia que você vai fazer novamente só 2. Só que conforme o tempo vai passando, você automaticamente e de forma natural vai realizando mais, porque 2 é tão fácil, é tão ridículo, é tão pouquinho, que você começa a fazer 3 por dia, 4, e assim vai seguindo. Da mesma forma acontece em relação à leitura, a organizar as finanças e assim por diante. E eu quero aqui fazer agora um desafio com vocês. Pega a sua lista aí de tarefas, de tudo aquilo que você precisa dar conta. Se você ainda não tem uma lista, esse é um dos primeiros passos que eu trabalho lá no Guia da Rotina Produtiva, para realmente ter clareza do que você precisa dar conta no seu dia. Se a gente não tem essa clareza, a gente se perde entre as distrações, entre as desculpas, tudo vai parecendo importante e urgente. Agora pegou aí a sua lista, agora você vai escolher uma coisa para focar. Apenas uma. O excesso de coisas também parece assustador e acaba nos levando a justamente ficar adiando ou pulando de tarefa em tarefa. Então, o desafio aqui é focar em apenas uma coisa. Pega aí um post-it, um bilhete ou escreve num quadro. Escreve num local e deixa aí bem visível qual vai ser a coisa que você vai focar. E aí, o passo seguinte é você colocar ali e definir qual é o mínimo dessa tarefa que você precisa fazer. Ah, você precisa organizar as suas finanças. Qual é o mínimo em relação às suas finanças que você vai começar? Talvez o primeiro passo seja criar o arquivo lá da planilha, ou onde você vai organizar ou anotar uma informação em relação às suas finanças. Se você precisa organizar a sua rotina, talvez vai fazer sentido você começar anotando ali algumas tarefas que você precisa dar conta, coisas que você está lembrando aqui, que estão até mesmo ocupando o espaço mental na sua mente, muitas vezes te deixando ansioso, preocupado para não esquecer essas tarefas. Então, às vezes, o primeiro passo é anotar para não esquecer essas tarefas. Ou se você precisa organizar as pastas do seu computador, você define ali que você vai ir lá e organizar apenas uma pasta. Ou se você precisa organizar o armário, você define que vai organizar apenas uma gaveta. Ou se você tem uma palestra para fazer, você se propõe a pensar no assunto que você vai tratar nessa palestra. Eu aqui nos meus vídeos, eu sempre começo definindo o assunto. Eu nunca penso lá na gravação. Mas eu começo definindo o assunto, aí depois eu começo a pensar no título, anotar as possibilidades, depois eu passo para a escolha ali das opções que eu anotei, para depois sim eu começar a pensar, por exemplo, no roteiro aqui, para mim não me perder e não fugir do tema. Então, tudo são passos que a gente vai fazendo. Agora, se eu começar já a pensar em tudo, aí qual que título, qual roteiro, como é que vai ser a gravação, um monte de coisas ao mesmo tempo, realmente fica assustador e fica difícil gerenciar todas as coisas ao mesmo tempo. Agora, quando eu começo com algo pequeno, eu só vou pensar num assunto, depois eu vou pensar em outras partes, é muito mais fácil de encarar, porque eu começo com o mínimo. E outro ponto que a gente precisa também tomar cuidado é em relação ao horário. Porque existem horários que você acaba sendo muito mais produtivo do que outros. Então, às vezes, a dificuldade que a gente tem em realizar as coisas está relacionada ao horário que nós estamos tentando realizar. É necessário fazer um planejamento estratégico, se atentar a qual é o melhor horário para cada coisa. Esse também é um dos pontos que eu trabalho dentro do Guia da Rotina Produtiva. Porque não adianta a gente só sair fazendo um planejamento e não cuidar o horário. Esse é um dos passos que eu trabalho lá dentro do guia. Além de listar as tarefas para ter clareza, para saber o que é mais prioridade, a organizar a sua semana. Aliás, se você quer saber mais informações sobre o Guia da Rotina Produtiva, eu vou estar deixando o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então clica lá, confere todos os detalhes. E agora eu quero saber aqui, qual que vai ser a sua tarefa mínima de hoje? Comenta aqui para mim, me conta, eu quero saber aqui nos comentários, porque a minha tarefa de hoje mínima era finalizar o roteiro desse vídeo. E eu já tô aqui, ó, gravando, na verdade, finalizando a gravação desse vídeo. Então, eu só foquei primeiro em finalizar o roteiro.
Mas depois eu fui fazendo os demais passos. É isso que faz toda a diferença para você vencer essa inércia, vencer a estagnação e começar a avançar na direção das coisas que você precisa dar conta. E eu vou deixar aqui um outro vídeo onde eu falei sobre como organizar a sua semana sem enlouquecer. Muitas vezes a gente acha que é difícil organizar a nossa rotina, que é difícil dar conta de todas as coisas, mas sim, existem técnicas, estratégias para a gente conseguir organizar a nossa rotina e tirar o melhor proveito do nosso tempo. Então clica aí, segue assistindo. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo para ajudar ele. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!